sejamos bem-vindos à nossa noite de estudos, a nossa segunda noite. Só para que possamos, então, nos atualizar das informações, na aula passada, nós realizamos um contexto dessa obra, onde Sueli pôde contextualizar ela em relação às obras de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e agora a obra que nós estaremos estudando. Também falamos a respeito das dificuldades, os escolhos da mediunidade de um trabalhador que demonstrou a vontade e o serviço e o esforço necessário para colocar a mediunidade em serviço de Jesus, que é o nosso querido Divaldo. E hoje, então, eu peço que todos possam pegar os seus livros, seus tablets, os seus iPads, e nós vamos dar início ao prefácio. O prefácio dessa obra foi concluído no dia 27 de novembro, aproximadamente às 8h30. E veja que interessante, quando o Divaldo recebeu a mensagem do prefácio, recebeu a mensagem, fez a leitura. Depois que a leitura é feita, ele mesmo faz a digitação da mensagem para o notebook. Depois que a mensagem está inserida já no livro, relê a mensagem para dizer que já estava, então, concluída a obra. 8h30, a obra estava, então, entregue para que pudesse ser revisada pelos editores e os revisores da Leal e a equipe que acompanha, né, toda a construção desta obra. Então, me cabe hoje para que possamos apresentar um pouco do prefácio. Eu fiz um pequeno resumo do prefácio, que nós vamos podendo acompanhar também em alguns parágrafos. Eu coloquei lá o terceiro parágrafo, se vocês puderem acompanhar comigo, vai dizer o seguinte: a faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Fruir essas comodidades, nós estamos cada vez mais construindo uma vida cercada de luxos, extravagâncias, estamos à procura de um poder material, como coloca aqui o benfeitor no prefácio, um comportamento avaro, ânsia de domínio político, econômico, social. Começamos a construir uma conduta para tentar dominar numa competição constante com aqueles que nos cercam, e inclusive, às vezes, os mais próximos de nós, até dentro de casa. Eu dividi o prefácio em 3 etapas. Nessa primeira etapa seria justamente apresentar essa luta para que todos nós estamos tendo em nossas existências para tentar ter as conquistas materiais, deixando ao lado as conquistas espirituais. Mesmo reconhecendo a imortalidade da alma, não estamos valorizando as questões dessa imortalidade para colocar a nossa energia nessa construção que vale muito mais no nosso espírito. Numa segunda etapa, quando coloca depois em questão dessas comodidades, Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta que, lá no capítulo 10, um pouquinho antes, ele coloca assim: as crianças estão amadurecendo precocemente, estão tendo a desatenção e a falta de ternura dos pais, estão se entregando às drogas, se entregando às questões da sexolatria, um sexo desvairado, porque as crianças não estão tendo as informações educacionais, estão tendo a instrução em colégios, em universidades, começando às vezes uma fase juvenil, sem estar tendo acompanhamento, mas muito mais a ternura dos pais, aonde vemos também que quando estamos vendo que os idosos agora estão chegando a um ponto de abandono, muitas vezes por completo dentro de casa, ou quando goza de algum dinheiro, sendo excluído do ambiente familiar, com aquela falsa impressão de estar acolhendo em uma clínica de especialidades, aonde poderíamos acolher com o amor especial da família, que esse idoso, esse pai, esse avô, esse bisavô ajudou a construir. E nos deixa o alerta aí no parágrafo 10º, que nos fala o seguinte:
ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, 10º capítulo, gente. 10º parágrafo, perdão, 10º parágrafo. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. A procura que muitos grupos e muitas pessoas estão para tentar atingir a liberdade vai conduzindo a humanidade a uma libertinagem, uma sociedade libertina, sem regras, sem valores, sem princípios, até onde isso vai poder conduzir a grande massa. No parágrafo 14º, Manuel nos fala o seguinte: doutrinas estapafúrdias, no final da página 11. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Quantos de nós poderíamos estudar a questão de um ego ainda doente, um ego ainda doentio que controla o centro da consciência para tentar reduzir as dores e aumentar os prazeres? É a função do ego que a nossa benfeitora Joana de Ângeles tanto nos explica na série psicológica. Mas, através dessa luta para defender o aumento ou o ganho desses prazeres, vamos numa falsa defesa de liberdade, de maneira que não venha interferir nos nossos ganhos, prazeres, nas nossas comodidades. E é exatamente nisso aonde cada vez mais vamos tropeçando. Segue o benfeitor dizendo: felizmente a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando as milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. No 18º parágrafo, que fala o seguinte em relação à religião: a religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Estamos no 20º, estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. No prefácio, nessa terceira parte, quando coloca para nós que a doutrina de Jesus, que já foi submetida a tanto cinismo, sobrevive. E sobrevive de uma forma cada vez mais vigorosa, porque alicerçam essas bases agora os ensinamentos dos espíritos imortais, para nos relembrar da transitoriedade do corpo físico. Aí voltemos ao início do prefácio, onde nós vamos pegar a pergunta 791 e 792 do Livro dos Espíritos. E me permitam uma leitura breve dessas perguntas, que nos diz o seguinte: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? A resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Ou seja, os espíritos nos convidando a florescermos. A semente foi plantada. Temos no Livro dos Espíritos várias sementes. Acabamos agora de iniciar um estudo de uma bela semente para florescer a nossa intimidade. Na 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Permitam aqueles que estão com essa primeira edição, quando pegam lá o Livro dos Espíritos, que está lá no final da Lei da Sociedade, há um pequeno erro de digitação, porque se trata da Lei de Progresso, aí não Lei da Sociedade. Tá?
Então, a edição nova já vem com essa correção. Tá? Mas quem está com a primeira edição vai estar lá lendo da Lei da Sociedade. Tá? Um pequeno erro de correção, de digitação, mas que já está corrigido nas próximas edições. O prefácio, o nobre benfeitor, vem nos trazendo os alertas que a humanidade está enfrentando justamente pela disposição e a falta de vontade que ainda impera no indivíduo ou na grande massa, que vem com essas falsas liberdades para tentar justificar a conduta libertina, mas trazendo que a luz reinará. E passo a palavra para Vânia nos introduzir no capítulo 1. Muito obrigado. Boa noite a quem ainda não demos o boa noite. Nós vamos falar sobre o capítulo 1, né? Que é denominado Os Clarins Anunciadores. Manuel Filomeno de Miranda conta que na comunidade espiritual onde eles estavam, eles olhavam o nosso planeta que estava envolto a uma cortina de sombras. Eram fluidos sombrios, resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes, de nós todos. Eles observavam tormentas que desabavam, relâmpagos, trovões, sob o comando de venerandos guias espirituais do planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. No Livro dos Espíritos, nós iremos encontrar os ensinamentos sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, nas questões 536 a 540. Vale a pena dar uma olhada. Então, naquela noite especial, escreve Miranda, de setembro de 2019, eles ouviram os clarins anunciadores. O que é um clarim? O clarim é um instrumento de bocal, como uma corneta, por exemplo, e é usado nos sinais de ordenança de artilharia, nas guerras, como, por exemplo, nós conhecemos a música Toque de Silêncio. Então, após ouvirem os clarins, eles reuniram-se num imenso anfiteatro, onde haveria uma conferência com o administrador-chefe da esfera onde se encontravam, o irmão Antúlio. O irmão Antúlio, então, após saudar a todos, iniciou a sua fala. Abre aspas. Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. O que será, meus irmãos, que causou esta difícil crise espiritual no planeta? Há quanto tempo isso vem acontecendo para chegar a esse ponto? E o benfeitor Antúlio vai falar sobre as dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização, bem como quais foram as suas causas. Fala sobre a drogadição que consome a juventude e os vícios degradantes da sociedade, que combatem a família, a educação, a saúde. Fala também que o materialismo das massas zomba de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina se tornou objeto de escárnio e desdém, como temos observado. Fala que os valores éticos foram vulgarizados através dos veículos de comunicação e estão sendo anulados quando afirmam que os valores éticos são castradores da liberdade e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos
favorecem a libertinagem. Em razão disso, até pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidade de ultrapassar os limites, animalizando o ser humano. Qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano, isto é, decadência da fé e da disciplina. O benfeitor Antúlio faz observações sobre os jogos políticos que atingiram as mais chocantes aberrações de furtos e roubos. Fala sobre as universidades que negavam a finalidade para a qual foram edificadas e que foram dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviar a juventude, seduzindo-a com programas ateus e depravados. Toda essa decadência dos valores éticos, morais e intelectuais que enumeramos, que foram construídos ao longo dos séculos. Os valores ético-morais e intelectuais foram construídos ao longo do século, mas essa decadência agora havia chegado à situação insustentável. Sentia-se no ar, diz o benfeitor, em toda parte, que algo iria acontecer. Mas o que fazer, então, meus irmãos, para conter tamanho desequilíbrio? Fala o benfeitor, abre aspas. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando as doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos e dominadores. O enfrentamento tem sido contínuo, continua o benfeitor Antúlio, e os inimigos do bem, disfarçados de servidores da imortalidade em que se omisiam, se escondem, para continuarem envenenando as massas com suas ironias e argumentações odientas. Utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem. E têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. É o que está acontecendo neste momento, diz o benfeitor. Momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta. Planeta esse confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em todos os quadrantes. O benfeitor fala ainda que orientações elevadas são desconsideradas com zombaria e que as pessoas dedicadas que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado, nem das massas enfermas
e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se denominada peste negra do período medieval, em que a Igreja, intolerante e irresponsável, através de seu representante máximo, propôs a Inquisição, e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas de hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Imaginemos qual o resultado disso. Como efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e, portadores de pulgas infectadas, contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, hoje ocorre o mesmo fenômeno. Ao combater-se, ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus Covid-19 serão vitimados pela miséria e pelo abandono. O benfeitor fala que esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar a mais sofrimentos à humanidade, mas que apóstolos da caridade, do amor e da fraternidade estarão presentes, formando a família de misericórdia em socorro a todas as vítimas. Nunca estaremos sós. Ainda nos fala que descerão ao planeta, através da reencarnação, espíritos abnegados, que nos auxiliarão durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Vivemos em terrível confronto entre o bem e o mal. Porém, todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade. Somente o sentimento do amor, conforme nos ensinou e viveu Jesus, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Aí está o antídoto, o remédio, o bálsamo. Embora uma parcela da humanidade prefira viver nas sombras da ignorância e da crueldade, esquecendo-se que a jornada física é de curta duração, benfeitores abnegados que já poderiam estar em lugares, em planos mais elevados, preferem ficar aqui, auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul. E o benfeitor nos pede para observarmos o que sucedeu às civilizações do passado, dizendo, que a nossa jornada física é de curta duração. Quando a gente repara no que sucedeu, as glórias se transformaram em vagas memórias e as grandiosas construções em ruínas. Hoje servem de abrigos a serpentes e aracnídeos perigosos, ou então foram arrastadas pelas águas oceânicas às suas profundezas. Nos diz, ainda o benfeitor, que as caravanas espirituais de socorro estão formadas e já tomadas as providências para receber os irmãos que desencarnarão e desencarnaram pelo vírus. Grupos espirituais de comunidades socorristas operam em favor do planeta. Que gratidão temos a eles. O benfeitor evoca as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus caminha com os 70 da Galileia, ele diz: eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces. Certamente, diz o benfeitor, Jesus se referia aos irmãos desencarnados, que se comprazem na geração do terror
e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. E completa dizendo, abre aspas, nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos, que se dizem desafetos do Senhor Jesus, a quem perseguem, variados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento. E como estão? Por considerarem este momento excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam, formando como que uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas. Atividades severas nos aguardam no mundo dos espíritos, em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades do assalto perigoso do mal. E, por fim, ele diz, à semelhança dos dias de guerras hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa, em face da sua singularidade, como ocorreu nos dias do passado. Terminada a explanação, o benfeitor Antúlio faz uma prece de súplica a Jesus. Logo após, um dos auxiliares do benfeitor orienta aqueles benfeitores que estavam assistindo esta conferência, dizendo, agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Esta era a parte do primeiro capítulo, um pequeno resumo. Muito obrigada. Vamos passar, então, a palavra para os nossos queridos Vitor e Sueli. Muito bem, vou começar. É uma alegria novamente estar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu fico sempre fazendo as comparações entre os diversos textos que o Espiritismo, a codificação nos apresenta, a codificação como um todo, porque eu admiro muito a coerência que existe, não apenas em O Livro dos Espíritos, e na sequência, nas outras obras, como também nessas que são aquelas que desdobram a codificação, como, por exemplo, o trabalho de Chico Xavier, o trabalho de Evônio, o trabalho de Divaldo, especialmente. E, com isso, nós vamos verificar que existe uma programação, mas de uma beleza e de uma certeza quanto àquilo que está apresentando para a humanidade, isso me comove. Eu sempre cito esses momentos para que nós possamos fazer essa comparação. E lembrando aquela palavra do Espírito de Verdade, no capítulo do Livro dos Médiuns, que vai falar das contradições, o Espírito de Verdade diz assim, abre aspas, estudai, comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço alcançarei. Vejamos 3 verbos no superlativo. No imperativo, aliás, estudai, comparai e aprofundai. Nós precisamos estudar, sim, estamos fazendo isso. Comparai. Fazer essas comparações todas, e inclusive com obras não espíritas, para que nós possamos fazer uma distinção naquilo que a doutrina espírita apresenta, nesses outros aspectos que outras obras científicas, e por aí afora, né? de psicologia, parapsicologia, apresentam. É interessante fazer essa comparação.
Então, diz o Espírito de verdade: estudai, comparai e aprofundai. A comparação, inclusive, entre os textos que são desdobramento da doutrina espírita, é muito importante porque, quando elas estão tão alinhadas como nós encontramos nos livros que estamos estudando, nesses que o movimento espírita adota, e a diferença daquelas outras que apresentam situações, apresentam explicações, apresentam novidades e que não têm assim o menor critério e também não têm a menor sintonia com a doutrina espírita. Mas eu quero lembrar aqui, especialmente, o momento da última questão de O Livro dos Espíritos, a 1019, quando o Espírito São Luís vai falar sobre essa transformação. Observemos o que ele está dizendo. Eu sei que quase todos conhecem, ou todos, mas é bom relembrar. A certa altura, ele diz assim: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento este, cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trabalhando para si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime a alegoria do pecado original. Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas dos seus pais. Por que eu estou falando isso assim, inicialmente? Porque o nosso estudo dessa obra toda, é claro que está profundamente sedimentada em a codificação espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que nós vamos o tempo todo consultando. E isso é muito bom para que nós tenhamos a dimensão da qualidade da obra. E aí eu quero comentar, no capítulo 1, a primeira página, quando ele fala assim, no segundo parágrafo: sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. E o parágrafo que está dando continuidade é o outro, o terceiro, o quarto, aliás. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra, e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Isso é muito interessante, emissão mental doentia, emissão que já traz uma condição de inferioridade e que pode, muitas vezes, influenciar pessoas, porque essas influências dos espíritos, elas vêm de todas as formas. Existem N formas de se apresentarem as influências. E, no caso, a pessoa que está no nível vibratório similar, e ela pode, então,
captar essas vibrações e se havia nela alguma disposição para um crime, para coisas erradas, para tudo aquilo que fosse negativo, ela teria ali um impulso para realizar isso. Mas eu quero lembrar, já que falou aqui o nosso Manuel Filomeno de Miranda, a respeito desses relâmpagos, a respeito da própria natureza, fazendo com que haja uma suavização daquela situação tão pesada, vamos lembrar do livro Os Mensageiros. É importante ir lá o capítulo 40, quando tem o título de No Campo, quando André Luiz e Vicente estão volitando sobre uma via pública. E, de repente, o benfeitor que os está instruindo vai dizer que observassem ali na via mesmo, bem baixo, não no plano mais alto, a condensação de uma cor muito escura, que parecia uma nuvem, mas que era realmente uma condensação, um conjunto de vibrações nefastas, de bactérias emitidas pelas pessoas, porque tudo isso somos nós mesmos, os encarnados, que transmitimos, que possibilitamos para que haja essas condensações, esses acúmulos, que aí são acúmulos de fluidos negativos. E depois, então, o mentor espiritual, ele vai dizer que eles deveriam prestar um pouco de atenção também, porque além das bactérias, haviam ali vírus. E nisto ele vai mostrar uma série de situações negativas, prejudiciais aos seres humanos, provenientes dessas condensações, desses acúmulos e condensações de matéria mental inferior. É uma matéria mental doentia, sabemos disso. E se, por exemplo, o mentor diz o seguinte, se fossem só as bactérias, não é? Seria algo que atingiria mais a parte física das pessoas. Porém, como vem também os vírus e outros tipos de situações que agregam ali naquele momento para atingir quem quer se aproximar-se e que entrasse naquele teor vibratório, e aí, no caso, ele esclarece que alcançaria as questões psicológicas e também mentais. Por isso, é bom nós fazermos essas comparações. Por isso, eu disse que em O Livro dos Espíritos, no capítulo 19, já estava previsto tudo isso. E vamos lembrar que isso foi no ano de 1857, digamos assim, quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Mas essas ideias, tudo isso por exemplo, no caso, a contribuição do Espírito São Luís, foram todas elas trazidas para compor a obra. Imagino sempre o professor Rivaio imaginando como ele começaria a obra, que ele deveria citar em primeiro lugar, e, é claro, sendo missionário, ele tem, de imediato, toda aquela situação própria e também a ajuda, Espírito de Verdade e toda a equipe superior que o estava assessorando. Por isso, essas situações, nesses momentos que nós estamos falando, elas são muito importantes. E outra coisa também que eu quero aproveitar para falar, no primeiro capítulo, é relacionado com uma mensagem do Dr. Bezerra, quando ele faz uma previsão do que está acontecendo. Ele vai falar a respeito, numa mensagem intitulada Cristãos Decididos. Essa mensagem do Dr. Bezerra, psicofônica, foi transmitida ao nosso querido Divaldo no dia 13 de agosto de 2009. Observemos o que ele está dizendo. Está falando para os cristãos que ele está dirigindo, né, esses ensinamentos e também convocando cada um ao trabalho.
Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Periodicamente, nesse planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática e a deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemia desta e de outra natureza. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Isso é admirável, e é aquilo que eu falei bem no início, é essa continuidade do pensamento, o desdobramento, o avanço que vai acontecendo. Alguma coisa começa bem distante, um século atrás, e posteriormente vem vindo, e nós vamos encontrar tudo isso de uma forma muito concreta e organizada. E isso nos dá a dimensão do trabalho espiritual, nos dá a dimensão daquilo que a planificação de Jesus, de Ismael, representa para nós. Agora eu vou deixar aqui para quem quiser falar alguma coisa, e nosso Vitor também vai falar, né, Vitor? Porque, assim, nós vamos dar liberdade e também tempo para que outros companheiros queridos possam dar uma opinião, possam lembrar alguma coisa, não é? Então, vocês fiquem à vontade, porque eu vou falar, assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vocês podem complementar e modificar, fazer o que acharem melhor, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos pegar alguns pontos que a própria Sueli disse, alguma coisa que a Vânia também colocou. Então, no sentido da gente pegar a parte final que a Vânia estava falando, que depois da locução que o nosso irmão Antúlio fez com aquele grupo de espíritos que o estava ouvindo, das necessidades de trabalho que eles teriam que se ver à frente, Antúlio vai fazer uma prece. Essa prece, ele vai fazer uma sequência que não deve fugir da nossa discussão, da nossa reflexão. Ele vai falar que desde priscas eras, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Então, ele vai fazer um bosquejo, ele vai fazer uma retrospectiva, dizendo que desde os tempos imemoriais, a gente recebe todo o contexto de auxílio das nossas necessidades, enquanto estávamos estagiando nas situações mais inferiores. Ele vai dizer que nas brumas da ignorância em que transitávamos, ele vai trazer aqui o ensino proveniente, só que esse ensino aqui é um ensino intelectual, porque ele diz de astro celeste, aí ele está se referindo aos capelinos que vieram naquela situação bem referente ao povo da capela, né? Que estava numa faixa de situação que nós estamos vivendo agora. Quando eles estavam transitando do mundo de provas e expiações lá para um mundo de regeneração, havia um contingente de espíritos que não se adequava mais
ao modus operandi ou vivendi, no caso, daquele grupo de espíritos. Então, eles foram transferidos, para usar uma palavra mais tranquila, para um mundo no qual, mundo este que seria a Terra, eles foram recebidos por Jesus e iriam contribuir no desenvolvimento, graças à inteligência que eles dispunham, daquela raça do primata hominis, né? Daqueles homens e mulheres de comprimentos e mãos alongados, pelos, etc. Então, vieram trazer, pelo menos, a questão do desenvolvimento do pensamento, da intelectualidade. Mas, com isso também, eles trouxeram até uma mensagem genética, porque a corporificação deles num meio material muito denso, igual era a Terra naquele momento, provocou uma mudança genética. Os seus descendentes, através dos grupos arianos, vamos dizer assim, das chamadas raças adâmicas, né, que apareceram no Egito, na Índia, na China e na raça ariana como um todo, na parte da futura Europa. Então, o que ele vem trazer? Ele vem trazer para nós aqui que esses grupos, apesar de se espalharem através de todo o continente, ainda estavam naquela situação de um senso moral ainda muito deficitário. Então, periodicamente, durante todo o processo, a divindade, os benfeitores espirituais sempre trouxeram mensageiros, missionários, que ao longo dos tempos se encarregaram de trazer as primeiras noções de moralidade, de ética. E com isso, apesar disso tudo, mesmo dando um salto no tempo, na linha do tempo, depois de muita percepção, o próprio Jesus traz a mensagem, vivendo-a ele mesmo naquele conjunto de homens daquela época, trazendo a mensagem do amor. Então, porque o que estava em vigência não era o amor. O que estava em vigência era uma relação entre pessoas, entre povos, que estabelecia-se num modelo de justiça muito firme, muito rígido. Fez, vai pagar. Se fez isso, vai pagar aquilo. Quando Jesus coloca a questão, ouvistes o que foi dito, deveis odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, ele vai trazer a mensagem, ama, perdoa, ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Essa mensagem, ela foi tão avassaladora, ela tem uma contribuição espiritual de uma magnitude, de um relâmpago, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente não consegue perceber como que os homens daquela época receberam esse impacto. Como que eu posso amar uma pessoa que eu odeio? Como? E isso era a tradução naquela época do pensamento de Jesus, que fora daquele sentimento de amor, as coisas não iriam evoluir. E realmente, tempos depois, veio Francisco de Assis, tempos depois, outros benfeitores, até que o Espiritismo, como complemento daquela possibilidade de auxiliar a humanidade, e não deixaria órfã a humanidade, o Espiritismo veio trazer agora, de uma nova configuração, aquela doutrina de Jesus com uma outra perspectiva. Mas o que me chama a atenção é que o próprio Antúrio vai falar o seguinte: a nova sementeira espraiou-se, ou seja, o Espiritismo se espraiou-se, mas a colheita está pífia. Isso, na avaliação do Espírito, ele quis dizer o seguinte: há um gap muito grande, há uma defasagem muito grande entre a intelectualidade nossa e a nossa parte da moral, a parte moralizadora, a parte dos sentimentos nobres. Nós estamos naquela condição do avião que quer levantar voo,
Mas a asa da moralidade, ela está muito curta, e da intelectualidade está muito larga, a envergadura. Não há na física instrumento nenhum que possa alçar voo nesse sentido, porque ele vai fazer uma curva à direita e vai cair. Então, esse contexto aqui que ele está falando, que a colheita está pífia, é a nossa realidade hoje. A gente não consegue dar aqueles passos necessários às asas da moralidade. E, com isso, não restou alternativa para Jesus ou para a divindade, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz. Então, naquilo que a Sueli estava falando, quando ele fala que Deus envia peste, a gente tem que ver uma figura de linguagem nesse sentido aí, porque a pessoa menos avisada vai falar que é um Deus punitivo, que porque a gente não está fazendo isso ou aquilo, a vingança, a ira de Deus vai se abater sobre a terra nessas condições horrorosas, etc. Não. Isso é consequência nossa. É consequência da nossa inabilidade na questão da moralidade, dos sentimentos, do egoísmo, né? Querendo prevalecer sobre tudo. A nossa natureza material é muito forte, dos sentidos, dos sensórios. Com isso acontece o seguinte, esse conjunto de pensamentos nossos cria essa atmosfera densa, propícia para que seja essa atmosfera densa o pano de fundo, o caldo de cultura, onde os bacilos, os vibriões vão se infestar. E nós vamos respirar aquilo nesse contexto. Isso está trabalhado espetacularmente por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo da invasão microbiana. Porque todos nós estamos com o nosso sistema imunológico, vamos dizer assim, espiritual, um pouco fragilizado. E quando a gente tem esse sistema imunológico fragilizado, ficamos suscetíveis de absorver, por qualquer situação, esses vibriões, esses bacilos. Por isso, orai e vigiai. Por isso, atenção, prudência, tenha a sua vinculação com as correntes do otimismo. Então, se nós somos espíritas, nós temos que lembrar daquela frase interessante de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços em que ele faz para domar suas más tendências. Ontem foi falado aqui das feras interiores que a gente traz ainda. Então, a nossa atuação no momento que a gente vive, ela tem uma logística diferente, porque o momento que a gente vive hoje está o seguinte: alguns espíritos serão exilados. Os espíritos que vêm de Alcione, que é mais um auxílio violento que os benfeitores vão nos trazer, eles já estão em processo de reencarnação desde 1970, 1980, segundo o próprio Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. Eles já estão reencarnando. Então, tem o exílio, outros estão chegando sem culpa, mas com uma questão da moralidade lá em cima. Nós temos aqueles que já pertenceram à Terra e vieram trazer a sua contribuição. E nós, que estamos nesse mare magnum, como dizem os benfeitores, nessa indecisão que a nossa mentora Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo 24, os novos labores, deixa eu até pegar aqui, ó, os novos obreiros do Senhor, labor em equipe. Ela vai chegar no momento da fala dela, né, em que ela diz o seguinte: luz ou treva,
o que a gente vai optar? Porque ela estava contando a história nossa da família espiritual, que a gente reencarna, desencarna, e tivemos ao lado de missionários, tivemos muitas vezes com os ensinos de Jesus nas mãos, tal. Ela chega num ponto e fala, e agora? Para onde vocês querem seguir? Para onde queremos ir? Ou é luz ou treva. Então, já fizeram mais de 2000 anos e a gente ainda não se decidiu. Sim. Esse é o Vitor, viu, gente? Agora eu acho que, Vitor, acho que está na hora, né? Já parei. Queridos, algumas coisinhas, porque eu sei que alguns dos nossos coordenadores também querem falar algumas coisinhas. Vale a pena a leitura do capítulo 5 de Dias Gloriosos, onde Joana fala sobre os vibriões e vírus psíquicos. Fala, isso mesmo. Muito bem lembrado. Vale muito bem lembrar. E eu também queria dizer, Su, que eu também fico muito compadecida com o amor e o carinho da espiritualidade maior. Porque como a gente aprendemos também no livro Nosso Lar, houve um momento em que clarins também foram anunciando o momento da Segunda Guerra, da Grande Guerra. Então, a gente se esquece de que eles estão vendo tudo e se compadecem das nossas dores e fazem um movimento grandioso para nos auxiliar. E a maior prova dessa questão é a concretização, a materialização dessa obra que nós estamos estudando hoje, com esses comentários desses coordenadores tão queridos. Então, eu sei que o Marcelo queria falar alguma coisinha também, e aí, se algum coordenador também quiser falar, lembra de colocar a mãozinha para que a gente possa ver, tá bom? Eu gostei muito dos comentários que Sueli e Vitor trouxeram. Me lembrei, porque Divaldo mencionou isso recentemente em algumas palestras, que em setembro de 2019, ele tinha escutado estes clarins, esses anúncios, e encontrava-se, assim, um pouco circunspecto a respeito do que viria em 2019. Se nós formos fazer uma visitação à obra Caminho da Luz, no capítulo 25, o Evangelho e o Futuro, se não estou enganado, em agosto de 1938, ou seja, um ano aproximadamente antes da Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier traz uma mensagem muito interessante e que assustou a muitas pessoas, talvez anunciando as questões relativas à Segunda Guerra Mundial. E eu separei aqui, porque não sabia de memória, num determinado trecho que ele diz: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Na época, muitas considerações foram trazidas. Chico, você está falando alguma coisa, de repente, a respeito dos judeus? Porque ele antecipou uma situação do Holocausto, e Chico foi criticado. Da mesma forma, o nosso Divaldo pode ser criticado porque está nos alertando com esses clarins que o mundo espiritual, de tempos em tempos, vai trazendo, e podemos talvez lembrar aqui dos flagelos destruidores, no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, quando Kardec pergunta com que motivo a divindade fere a humanidade com esses flagelos destruidores. A resposta é longa, e um dos trechos que eu mais me lembro é que, para que o progresso se dê. Caso contrário, o progresso demoraria séculos, e por isso, alguns anos, só alguns anos. Estamos passando por estas situações. Kardec deriva a pergunta e faz da 738, e mais ou menos assim, porque eu estou adaptando a forma como Kardec perguntou, mas não tinha uma outra maneira de fazer isso? Eu acho que Kardec fala de uma forma muito mais erudita, e os espíritos respondem perfeitamente. O homem já tem o discernimento entre o bem e o mal, mas não utiliza esse discernimento.
e opta pelas questões ainda do mal, incorrendo nestas questões que serão deflagradas por esta emanação psíquica, esta matéria que sai de cada um de nós. Se nós formos mais à frente na marcha do progresso, no livro 3º do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, vamos encontrar na pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí Kardec vai, mas como é que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem então pode escolher. Aí, a gente com as más escolhas, optamos por essas questões ligadas ao imediatismo, ao materialismo, como muito bem está trazido aqui neste primeiro capítulo, e que Vânia explanou de uma forma muito bela. Então, vai acontecer, como está ali em alguma das perguntas seguintes, mas como é que pode alguns povos ditos civilizados, muitas vezes serem os mais pervertidos? É a pergunta que Kardec faz na 780b, acho que 780b. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só vão atingir gradualmente este progresso. Então, ele vai falando, os espíritos falam que o senso moral deve ser desenvolvido nestes que dizem-se civilizados, mas ainda muito pouco moralizados, como o Vitor muito bem trouxe. A asa desse avião que quer decolar, essa asa da moralidade, ainda é muito curta, mas é preciso que nós abramos os olhos, porque os clarins foram anunciados, e caberá a cada um de nós dar conta da sua própria administração, como disse Emmanuel num determinado dia. Por isso a importância do estudo dessa obra. Eu diria que talvez, mais uma vez, a providência divina, a onisciência divina, nos traz as mensagens necessárias para que uma mudança de curso íntimo, porque nenhum de nós vai conseguir mudar lá fora, mas aqui dentro podemos mudar. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, nós vamos vendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo é esse que Jesus venceu? É o mundo das corporações, da política? É este mundo íntimo, que foi feita esta conquista há bilhões de anos atrás, e ele nos dá o roteiro. Ama constantemente, para que não incorram nesta sementeira, nesta semeadura que foi feita, quizás em outras épocas. Obrigada, Marcelo. Mais algum coordenador, antes que eu passe para as perguntas, que gostaria de se manifestar? Levantar a mãozinha, por favor. Também não sei se estão levantando, Gi, eu não estou vendo, então espero que apareça no... Acho que não, Deia. Podemos passar para as perguntas. Eu acredito que o nosso Vitor conseguiu responder uma das perguntas que foi feita pela Josilene. Então, se ainda tiver alguma dúvida, deixa a gente saber, Josi, que a gente traz na semana que vem, está bem? E uma pergunta que foi feita hoje e também foi feita ontem foi em questão aos acontecimentos que envolvem de natureza sísmica e cósmica. Se além da Covid-19, haverão outros tipos de acontecimentos assim para o nosso entendimento. Então, aqui eu vou deixar os coordenadores levantarem a mãozinha e responderem essa pergunta, que foi feita hoje e ontem. Ou a Su, ou o Vitor também. Vitor, é por causa do horário, eu acho. É o Vitor que quer responder, o Marcelo? Ou o Enio, ou a Jaqueline. Eles estão aqui, Enio e Jaqueline, hoje? Olha, eu responderia na parte física, com relação às questões sísmicas, porque o nosso planeta é um planeta jovem. Mesmo com 4 bilhões e 500 milhões de anos, nós somos um planeta jovem. A nossa crosta terrestre, ela tem uma espessura, em média, no máximo de 70 quilômetros. É uma casquinha de ovo. O raio da Terra
é de 6.000 quilômetros. Se você dividir 70 quilômetros por 6.000 quilômetros, é 0,0, ou seja, é uma casquinha de ovo. E sobre essa casquinha de ovo, que seriam as placas tectônicas, é que estão as temperaturas mais elevadas. E, vez que outra, tem que ter alguma acomodação, porque e isso é cíclico. Isso aí não vai ser isso é uma acomodação natural do planeta. É como o corpo humano também tem seu processo de acomodação, fisicamente falando, a Terra, ela tem esse comportamento. Então, vez que outra, alguma vez vai dar um terremoto que vai gerar um tsunami ou vai desencarnar muita gente, mas isso são ciclos naturais de um planeta que está em processo de resfriamento, transformação, etc. Agora, com relação se vai surgir outras ou não, aí escapa a qualquer coisa, porque isso vai depender também de nós. Da mesma forma que nós tivemos essa situação de hoje por nossa fragilidade, se nós também, porque a gente está achando que esse processo vai se dar em 40, 50 anos. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Nós é que temos a capacidade de minimizarmos, ou como o Marcelo estava falando aí, a respeito que a providência divina também pode acelerar isso, ou então não. Isso depende da nossa resposta, né? Depende disso. Tudo bem? Vânia, querida? Só gostaria de lembrar que o Divaldo sempre fala, e eu já li, mas não sei agora, né, no momento, que o eixo da Terra ainda vai endireitar, não é? Vai. E a temperatura da Terra vai ficar amena, não vai mais ter aquele friozão Isso. que está aí, né, em Nova York, não vai mais ter o calorão que temos no deserto, que tudo vai se acomodar. E para que a Terra acomode o seu eixo, meus irmãos, muita coisa ainda vai acontecer. Não são previsões de desgraça, são evoluções planetárias, né? E à medida que formos também nos elevando espiritualmente, o planeta Terra também vai elevando materialmente. Já pensou, gente, quando a Terra tiver seu eixo na forma vertical, horizontal, direitinho, e não houver mais essas temperaturas que a gente tanto sofre, o mundo sofre, né? Então, haveria, sim, eu acho que tudo junto, né? Uma acomodação da Terra, juntamente com a elevação espiritual, que estamos agora nesse tormento, que vai melhorar. Obrigada. Obrigada, querida. Nós podemos passar para mais uma perguntinha que foi feita hoje e foi feita também ontem. E tem a ver com a questão da pandemia. Como que a pandemia tem nos auxiliado, ou melhor, irá nos auxiliar a voltar mais para Deus, ou melhor, como que nós podemos aproveitar este momento da pandemia para podermos evoluir e crescer espiritualmente. E aí vou deixar aberto para os nossos queridos coordenadores também falarem. Diga, Marcelo, outra pessoa que queira dizer. Acho que eu falei demais. Eu posso falar, mas eu falo muito. É só falar pouco. Eu acho que este momento que nós estamos vivendo, ele, sem dúvida, ele é precioso. Parece um contrassenso isso que nós estamos falando, né? Eu volto muito ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 26, que fala a respeito da dor. Mas se a gente for avançar um pouquinho a revelação pela dor, no mesmo livro, acredito que no capítulo 27, nós vamos perceber que a necessidade de uma fé robusta, como é o Espiritismo, para que possa nos garantir esta paz íntima. Porque as situações são diversas. Nenhum de nós aqui poderíamos ter a pretensão de tipificar ou quantificar
quanto cada um de nós aqui sofreu com a perda de um ente querido, com a perda de um trabalho, com uma situação que seja lá qual for, com as polaridades políticas, com as divisões familiares, tudo começou a ganhar uma tamanha massa crítica que talvez tenhamos cultivado, como o Vitor muito bem falou, este caldo de cultura para que estes vibriões psíquicos pudessem ser formados nessa psicosfera íntima e coletiva. Então, temos, esta fortaleza que é a doutrina espírita, e ela nos garante a certeza de que há futuro para todos nós. Deus, Jesus não está nos deixando a matroca. A onisciência divina que nos programou o espírito para a glória solar, para uma glória muito maior, nos proporciona desde os primórdios os mecanismos hábeis para este processo de autoiluminação. E temos aqui esta ferramenta que é poderosíssima. Sem dúvida, parece que é muito fácil falar. Eu sei que é fácil falar quando o corpo está perfeito, quando temos teto, quando temos comida, quando isto tudo acontece. Mas eu me lembro muito da oração, da gratidão que Divaldo sempre enuncia várias vezes, ainda que eu não tenha nada, um teto para me abrigar, eu tenho a Ti, Senhor. Se nós conseguirmos fortalecer esta confiança dentro de cada um de nós, tudo fica mais fácil. No capítulo 30 do livro Boa Nova, psicografia de Chico Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, no finalzinho, o capítulo que se intitula Maria, no finalzinho, Maria desencarna e vai sendo levada por aquela comunidade de espíritos angélicos, mas ela se lembra daqueles que estavam ali, aferrolhados ali no esquilino, naquelas prisões que estavam ali, e aproximando-se de uma daquelas prisões, aqueles primeiros cristãos que iam ser jogados às feras, sussurra no ouvido daquela menina esquálida: canta, minha filha, canta. E começa aquela menina a cantar, contagiando a todos que estavam ali prestes a serem jogados pelas feras, e eles entram em êxtase. Parece algo de loucura para quem tem a visão do ponto de vista materialista e de uma só vida, mostrando que a beleza que nos espera, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra para a glória no céu. Sede pacientes. A mensagem é assinada pelo Espírito Amigo, que nós sabemos que é a nossa querida Joana, e nos traz essa noção, seja qual for a situação que estejamos incorrendo, nessas questões virais, nessas questões pandêmicas, nas questões mais adversas, confiança irrestrita em Deus, porque Jesus administra a barca terrestre e Deus, o todo o universo. Então não tem escapatória, gente. O nosso destino é luminoso. Cabe a cada um de nós antecipar este momento ou postergá-lo. Como disse Jesus uma vez para o nosso querido Públio Lentulus, está aqui no teu querer, Públio, fazer uma mudança, um ponto de inflexão nesta curva da tua própria vida, ou postergá-lo pelos milênios nos sofrimentos. Isso me emociona demais, porque isso faz parte do legado de Allan Kardec, das mensagens que Jesus nos traz, e que nós devemos nos retroalimentar, para que nenhum de nós, suscetíveis ainda a quedas, todos nós nos fortaleçamos uns nos outros, e aí a beleza que está aí por bater as nossas portas. Eu falo muito, gente, me emociono muito, porque esse homem chamado Jesus é algo incomparável. Desculpa a emoção e a empolgação. Ninguém se importa com o que toca o coração. O Laudes querendo falar. Imagine só, Marcelo, você está embalando os nossos corações aí, falando de Jesus, com tanta emoção, nos fazendo com profundidade, né? Conseguir aí atender essa mensagem tão profunda. Quando a pergunta fala a respeito do Covid-19 em relação ao aprendizado, eu estava aqui pensando que essa pandemia veio nos trazer algumas particularidades das dores que o mundo já vinha ofertado também em outras etapas da espécie humana.
Mas o coronavírus, que nós todos estamos vivendo nos dias atuais, nós podemos ver que a mudança daqueles que tiveram os seus entes queridos submetidos ao vírus e que tiveram que levar os entes queridos a um crematório, ou sem a possibilidade de um velório, sem poder velar ou se despedir, né? O que antes acontecia de uma forma tão natural, hoje a gente já vê que não acontece, né? Uma maneira mais restrita para que nós pudéssemos velar os mortos. Então, o vírus fez com que nós pudéssemos refletir a respeito disso. Os tesouros do mundo que a gente vai tentando conquistar, e a gente vê que, de repente, o vírus pode levar não só a mim, mas levar todos os meus entes queridos, tentando conquistar o mundo, e, de repente, aquilo começa a perder um sentido. Quantos de nós estamos mudando a nossa rotina, seja de viagens, seja de propostas para atender, às vezes, as necessidades do mundo? Olha, a cidade está paralisada após as 10 da noite, 11 da noite, tentando interromper uma vida noturna, a circulação, para que o contágio possa reduzir. E nós pensamos, às vezes, somente nos nossos interesses. Somos levados para dentro do lar. E quanta coisa nós podemos aprender dentro de casa, porque às vezes agora nós possamos compreender que somos forçados a ficar ali, porque o vírus nos colocou dentro de casa. E a gente vê quantas fugas eu arrumava para fugir de casa. E vejo que agora eu não posso fugir, então eu tenho que encarar o problema. E vemos a calamidade acontecendo dentro do lar, porque não tinham bases seguras. E a pergunta é, eu tinha essas bases seguras dentro do meu lar, ou eu precisei construir, graças a essa pandemia? Eu precisei vencer os obstáculos que antes eu não via, porque fugia. E agora que não pode mais apresentar a fuga, chegou o momento desse enfrentamento. Eu vejo que há tantas possibilidades e viés que a gente pode pegar, que a pandemia vem nos ensinando, que poderíamos passar horas e horas nessas discussões. Agora, o importante é o que a pandemia tem ensinado à nossa individualidade. Eu acho que dessa forma, cada um de nós vai ver que forma essa dor que a pandemia vem nos acometendo está me trazendo o ensinamento para a minha intimidade. Essa seria a colaboração que eu queria deixar. Muito bom. Muito obrigada, queridos. Bom, nós sabemos que poderíamos ficar aqui conectados mais 1, 2 horas, pois os comentários, a leitura, é tudo muito, muito bom mesmo, mas infelizmente nós temos que encerrar, e todas as perguntas estão registradas, gente, ninguém vai ficar sem as perguntas respondidas. A nossa próxima aula será no dia 24, às 20 horas, é uma quarta-feira, então a partir da semana que vem, estaremos juntos todas as quartas-feiras. Alguém perguntou o tempo do curso, 5 meses, talvez um pouquinho mais, dependerá muito de como a gente vai continuar no nosso progresso. E uma sugestão da nossa querida Solange, nós vamos colocar os livros que foram mencionados com seus respectivos capítulos no WhatsApp, para quem está ali no 1º, 2º e 3º grupo, tá bom?